Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Dr. Eduardo Bulhões, da Universidade Federal Fluminense, e hoje eu trago para vocês um estudo dirigido sobre o 6º relatório do clima do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Nessa primeira parte, nós vamos conversar com vocês sobre o estado atual do clima. O 6º relatório do clima do painel intergovernamental de mudanças climáticas, ou IPCC, foi publicado no dia 7 de agosto de 2021 e saiu principalmente com duas versões. Uma é o SPM, ou Resumo para Tomadores de Decisão, uma publicação mais direta e mais concisa, com aproximadamente 42 páginas, e a segunda delas, que é o Full Report, que é o relatório completo, uma publicação mais densa, com todas as bases científicas da ciência climática, que saiu numa publicação com quase 4.000 páginas. Nós vamos trazer aqui nesse estudo dirigido resultados dessas duas publicações. Bom, nesse relatório são apresentadas as principais conclusões da contribuição do Grupo de Trabalho 1 para o 6º relatório de avaliação, AR6, do IPCC sobre a base científica da mudança climática. O relatório baseia-se na contribuição desse grupo, de 2013, para o 5º relatório de avaliação do IPCC, AR5, publicado em 2014, e os relatórios especiais do IPCC de 2018 e 2019, do ciclo AR6, e incorpora novas evidências subsequentes da ciência do clima. O relatório fornece um resumo de alto nível da compreensão do estado atual do clima, incluindo como ele está mudando e o papel da influência humana. O estado de conhecimento sobre os possíveis futuros climáticos, informações climáticas relevantes para regiões e setores e a limitação induzida pelo homem nas mudanças climáticas serão apresentados em outros vídeos. Tais vídeos também estarão disponíveis para vocês no canal do Geocosteira. Bom, é relevante destacar que, com base no entendimento científico, as principais descobertas podem ser formuladas como declarações de fato, ou associado a um nível de confiança avaliado, indicado usando a linguagem calibrada do IPCC que segue. O nível de confiança é classificado entre muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. E o nível de probabilidade é praticamente certo, muito provável, provável, tão provável quanto não provável, improvável, muito improvável e excepcionalmente improvável. Esse é o tipo de linguagem que vai aparecer em várias passagens durante esses relatórios. É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a Terra. Mudanças rápidas e generalizadas na atmosfera, oceano, criosfera e biosfera continuam a ocorrer. Aumentos observados nas concentrações de gases de efeito estufa, GEE, desde cerca de 1750, são inequivocamente causados por atividades humanas. Desde 2011, as concentrações têm continuamente aumentado na atmosfera. No ano de 2019, as médias anuais atingiram 410 ppm, partes por milhão, de dióxido de carbono, CO2, 1.866 ppb, partes por bilhão, para metano, CH4, e 332 ppb para o óxido nitroso, que é o N2O. Cada uma das últimas 4 décadas foi sucessivamente mais quente do que qualquer década precedente desde 1850. A temperatura global da superfície terrestre entre 2000 e 2020 foi de mais 0,99 graus Celsius, superior ao período
comparativo de 1850 a 1900. A temperatura global da superfície foi 1,09 graus Celsius mais alta em 2011 a 2020 do que no período comparativo de 1850 e 1900, com aumentos maiores sobre a Terra, mais 1,59 graus Celsius, do que sobre o oceano, mais 0,88 graus Celsius. A faixa provável de aumento total da temperatura da superfície global causada pelo homem, de 1850 a 1900, comparando com 2010 a 2019, é de 0,8 a 1,3 graus Celsius, com uma melhor estimativa de 1,07 graus Celsius. É provável que GEs bem misturados contribuíram para um aquecimento de mais 1 grau Celsius a 2 graus Celsius. Outros forçantes humanos, principalmente os aerossóis, contribuíram com um resfriamento entre 0 graus Celsius a menos 0,8 graus Celsius. Forçantes naturais mudaram a temperatura global da superfície entre menos 0,1 graus Celsius a 0,1 graus Celsius, e a variabilidade interna do planeta mudou de menos 0,2 graus Celsius a mais 0,2 graus Celsius. É muito provável que os GEs bem misturados foram os principais impulsionadores do aquecimento da troposfera desde 1979 e extremamente provável que a destruição do ozônio estratosférico causada pelo homem foi o principal impulsionador de resfriamento da baixa estratosfera entre 1979 e meados da década de 1990. A precipitação média global sobre os continentes provavelmente aumentou desde 1950, com uma taxa mais rápida de aumento desde a década de 80. É provável que a influência humana tenha contribuído para o padrão observado nas mudanças da precipitação desde meados do século XX. E é extremamente provável que a influência humana contribuiu para o padrão de mudanças observadas na salinidade do oceano próximo à superfície. As trajetórias de tempestades nas latitudes médias provavelmente mudou de direção em ambos os hemisférios desde a década de 1980, com forte sazonalidade nas tendências. Para o hemisfério sul, a influência humana muito provavelmente contribuiu com a mudança para a direção dos polos do jato extratropical, intimamente relacionado aos períodos de verão. A influência humana é muito provavelmente o principal motor do recuo global das geleiras desde a década de 90 e da diminuição da área de gelo no Mar Ártico entre 1979 e 88 e 2010 e 2019, cerca de 40% em setembro, início do outono, e cerca de 10% em março, final do inverno. Não houve tendência significativa na área de gelo marinho da Antártica entre 79 a 2020, devido a tendências regionalmente opostas e grande variabilidade interna. A influência humana muito provavelmente contribuiu para a diminuição da cobertura de neve da primavera no hemisfério norte desde 1950. É muito provável que a influência humana tenha contribuído para o derretimento da superfície observado na camada de gelo da Groenlândia nas últimas 2 décadas. Há apenas evidências limitadas com concordância média da influência humana na perda de massa do manto de gelo da Antártida. É praticamente certo que a parte superior do oceano global, de 0 a 700 metros de profundidade, aqueceu desde 1970 e é extremamente provável que a influência humana seja o principal motivador. É praticamente certo que as emissões de CO2 causadas pelo homem são o principal impulsionador da atual acidificação global na superfície do oceano aberto.
é alto o grau de confiança de que os níveis de oxigênio caíram em muitas regiões do Oceano Superior desde meados do século XX e de médio grau de confiança que a influência humana contribuiu para esta queda. O nível médio global do mar aumentou 0,20 metros, ou 20 centímetros, entre 1901 e 2018. A taxa média do aumento do nível do mar foi de 1,3 milímetros por ano entre 1901 e 1971, aumentando para 1,9 milímetros por ano entre 1971 e 2006, e aumentando ainda mais para 3,7 milímetros por ano entre 2006 e 2018. Isso tudo com alto grau de confiança. A influência humana foi muito provavelmente o principal impulsionador desses aumentos no nível médio do mar desde pelo menos 1971. As mudanças na biosfera terrestre desde 1970 são consistentes com o aquecimento global. As zonas climáticas deslocaram-se na direção dos polos em ambos os hemisférios, e a estação de crescimento dos vegetais se alongou, em média, até 2 dias por década desde 1950 nos extratrópicos do hemisfério norte, com alto grau de confiança. A influência humana aqueceu o clima numa taxa sem precedentes nos últimos 2.000 anos, pelo menos. É o que esses dois gráficos tendem a mostrar. O gráfico A, do lado esquerdo, mostra as mudanças na temperatura da superfície global, calculado a partir de médias decadais, como reconstruídos, a partir de reconstruções paleoclimáticas, que é essa linha cinza aí, dos dias atuais até 2.000 anos, e linhas observadas, ou seja, medições feitas aí a partir de 1850. A barra vertical na esquerda mostra que a temperatura estimada durante o período mais quente de vários séculos nos últimos 100.000 anos ocorreu por volta de 6.500 anos atrás, durante o atual período interglacial. A temperatura mais quente, então, foi quando a gente tinha o nível do mar mais alto. O último interglacial, há cerca de 125.000 anos atrás, é o candidato mais recente a um período de temperatura mais alta do que o atual. Então, a gente possivelmente só teve temperaturas mais altas há 125.000 anos atrás. Esses últimos períodos quentes foram causados por variações orbitais do planeta lentas, multimilenares. O gráfico B mostra mudanças na temperatura global nos últimos 170 anos, a linha preta mostra isso, em relação à média de 1850 a 1900 e, em média anual, em comparação com as simulações dos modelos de IPCC, há respostas das temperaturas, simulados ali em verde, aos fatores humanos e naturais em marrom, e apenas para motivadores naturais, atividade solar, vulcânica, aí em verde. Isso mostra que sem o homem as temperaturas estariam bem mais baixas, só em função da oscilação natural. As linhas de cores sólidas mostram a média do modelo múltiplo, e os tons coloridos mostram a faixa muito provável dessas simulações. Então seria a margem de erro desses gráficos. O aquecimento observado foi forçado pelas emissões das atividades humanas, com o aquecimento causado pelos gases de efeito estufa, parcialmente mascarados ou compensados pelo resfriamento causado por aerossóis. E é isso um pouco o que esses três gráficos ilustram. O primeiro gráfico do lado esquerdo, que é o gráfico A, ele mostra o aquecimento observado no período, considerando as médias do período 2010 a 2019, com as médias de 1850 a 1900. E esse aquecimento foi aí na faixa de 1,07 ou 1,1 graus Celsius acima. Mas, se a gente quiser entender um pouco esse aquecimento e decompô-lo, a gente observa o gráfico B, que ele mostra que a primeira barrinha é exatamente igual ao do gráfico A, a segunda barrinha seria a participação dos gases de efeito estufa, bem misturados,
nessa composição. Se fosse só por causa desses gases de efeito estufa, dos GEs, a gente teria um aumento aí hoje já na faixa de 1,5 graus Celsius, com uma barrinha de erro aí interna também. Mas como existe a compensação dos aerossóis, eles estão aí representados nessa barrinha azul, né, indicando o resfriamento, ou seja, uma taxa negativa aí de aquecimento indica resfriamento na ordem de aproximadamente 0,4 graus Celsius. Tá? Então, compensando 1,5 para cima com 0,4 para baixo, a gente tem uma taxa de aquecimento global aí de 1,1 graus Celsius. O terceiro gráfico, o gráfico C, ele decompõe ainda mais os GEs, né, mostrando aí a prevalência do dióxido de carbono e do metano na composição desse aquecimento a partir do aumento das concentrações de gases de efeito estufa, com a compensação causada, sobretudo, pelo dióxido de enxofre, né, ou o anidro sulfuroso, que é um composto químico que promove, né, que funciona como um espalhador de radiação solar na atmosfera, né, na forma de aerossol. A escala das mudanças recentes em todo o sistema climático como um todo e o estado atual de muitos aspectos do sistema climático são sem precedentes ao longo de muitos séculos para muitos milhares de anos. Em 2019, as concentrações atmosféricas do dióxido de carbono eram maiores do que em qualquer momento em pelo menos 2 milhões de anos, um resultado de alta confiança. E as concentrações de CH4, metano e N2O, que é o óxido nitroso, foram maiores do que em qualquer momento em pelo menos 800 mil anos, com confiança muito alta. A temperatura da superfície global aumentou mais rápido desde 1970 do que em qualquer outro período de 50 anos nos últimos 2 mil anos. Resultado também com alta confiança. Entre 2011 e 2020, a área média anual de gelo no Mar Ártico atingiu seu nível mais baixo desde pelo menos 1850, com alta confiança. A área de gelo do Mar Ártico no final do verão era menor do que em qualquer época, pelo menos nos últimos 1000 anos, com confiança média, dentro desse período aí de 2011 a 2020. A natureza global do recuo da geleira, com quase todas as geleiras do mundo recuando sincronamente desde a década de 50, é inédito, pelo menos nos últimos 2 mil anos, dados com confiança média. O nível médio do mar aumentou mais rápido desde 1900 do que em qualquer século anterior, pelo menos nos últimos 3 mil anos, com alta confiança. O oceano global aqueceu mais rápido no século passado do que desde o final da última glaciação, cerca de 11 mil anos atrás, com confiança média. A mudança climática induzida pelo homem já está afetando muitos climas e extremos climáticos em todas as regiões do globo. Evidência de mudanças observadas em extremos, como ondas de calor, fortes precipitações, secas e ciclones tropicais têm se fortalecido desde o último relatório. É praticamente certo que extremos de calor, incluindo as ondas de calor, se tornaram mais frequentes e mais intensos na maioria das regiões terrestres desde 1950, enquanto os extremos de frio, incluindo as ondas de frio, tornaram-se menos frequentes e menos graves. Há alta confiança de que a mudança climática induzida pelo homem é o principal fator dessas mudanças. Alguns extremos quentes recentes observados na última década teriam sido extremamente improváveis de ocorrer sem a influência humana no sistema climático. As ondas de calor marinhas dobraram aproximadamente em frequência desde a década de 1980, e isso com alta confiança. A frequência e intensidade dos eventos de forte precipitação aumentaram desde 1950 ao longo da maioria da área de terra para a qual os dados observacionais são suficientes para análise de tendência com alta confiança. E, induzida por humanos, a mudança climática é provavelmente o principal fator.
A mudança climática induzida pelo homem contribuiu para o aumento de secas agrícolas e ecológicas em algumas das regiões devido ao aumento da evapotranspiração da Terra. Isso é um resultado com média confiança. As diminuições na precipitação global de monções nos anos 50 aos anos 80 são parcialmente atribuídas a emissões de aerossóis no hemisfério norte causadas pelo homem, mas os aumentos desde então resultaram do aumento das concentrações de gases de efeito estufa e a variabilidade interna decadal a multidecadal com confiança média. Sobre o sul da Ásia, os aumentos da precipitação das monções no leste asiático e na África Ocidental, devido ao aquecimento das emissões de GEE, foram neutralizados por diminuições na precipitação de monções, devido ao resfriamento de emissões de aerossol causada pelo homem ao longo do século XX. Esses resultados são de alta confiança. É provável que a proporção global da maior ocorrência de ciclones tropicais, categorias 3 a 5, tenha aumentado nas últimas 4 décadas. A latitude onde os ciclones tropicais no oeste do Pacífico Norte atingem seu pico de intensidade mudou para o norte. Essas mudanças não podem ser explicadas pela variabilidade interna apenas, confiança média. Há pouca confiança nas tendências de longo prazo, de várias décadas a centenárias, na frequência de ciclones tropicais de todas as categorias. Estudos de atribuição de eventos e a compreensão física indicam que a mudança climática induzida pelo homem aumenta a precipitação pesada associada a ciclones tropicais. Isso com alta confiança. Mas as limitações de dados inibem a detecção clara de tendências anteriores na escala global. A influência humana provavelmente aumentou a chance de eventos extremos compostos desde a década de 50. Isso inclui aumentos na frequência de ondas de calor simultâneas a secas e em escala global, com alta confiança. Clima de fogo em algumas regiões de todos os continentes habitados, confiança média, e inundações compostas em alguns locais, também de confiança média. Então, essa ideia de eventos extremos compostos é quando a gente pensa em grandes tempestades associadas a inundações, ou em grandes secas associadas a ondas de calor. Então, eventos compostos são esses eventos simultâneos, normalmente com uma causa um efeito de causa e consequência associado entre eles. A mudança climática já está afetando todas as regiões habitadas do globo, com a influência humana contribuindo para muitas mudanças observadas no clima e extremos climáticos. Essa ilustração não parece, mas ela mostra aí as regiões climáticas, conforme o agrupamento escolhido pelo IPCC. Aqui nos círculos, dentro dos círculos vermelhos que eu joguei sobre esses gráficos, está aí a América do Sul. Então, por exemplo, SSA é o sul da América do Sul, SES é o sudeste da América do Sul e assim sucessivamente. Então, se a gente observar no gráfico A, a gente mostra que o crescimento, sobre mudanças observadas nos extremos de calor. Os extremos de calor aumentaram na maior parte da América do Sul, na maior parte do planeta como um todo, aí sendo não detectado aí nesse último hexágono aí do SSA por causa de dados limitados, informações limitadas. No gráfico de baixo mostra um pouco dessa detecção nas mudanças em precipitações mais fortes, Então a gente pode observar que, no geral, para a América do Sul, os dados são limitados, uma vez que a gente tem uma rede de detecção de dados de chuva bastante ineficiente, A gente não tem os dados observados para chuva, eles não são muito consistentes aqui nas nossas bases, Bem diferente do hemisfério norte, mas no lugar onde essa base é mais consequente, mais sólida, aqui na América do Sul, que é no sudeste da América do Sul, houve uma detecção de aumento nas precipitações extremas, Então esse gráfico é um pouco incomum, mas ele mostra realmente esses losangos
ao longo do globo, mostrando as variações aí nos extremos de calor e na quantidade de chuvas mais fortes. O melhor conhecimento dos processos climáticos, evidências paleoclimáticas e a resposta do sistema climático para aumentar o forçamento radiativo dá uma melhor estimativa do equilíbrio sensibilidade climática de 3 graus Celsius, com uma faixa mais estreita em comparação com o último relatório. O forçamento radiativo causado pelo homem foi de 2,72 watts por metro quadrado em 2019, em relação a 1750, e aqueceu o sistema climático. Esse aquecimento é principalmente devido ao aumento das concentrações de gases de efeito estufa, parcialmente reduzido pelo resfriamento devido ao aumento das concentrações de aerossóis. O forçamento radiativo aumentou em 0,43 watts por metro quadrado, que equivale a 19%, em relação ao quinto relatório, com dados aí reunidos até o ano de 2012, se eu não me engano, dos quais 0,34 watts por metro quadrado são devidos ao aumento das concentrações de GEE, de gás de efeito estufa, desde 2011. O restante é devido à melhoria da compreensão científica e mudanças na avaliação do forçante do aerossol, que incluem diminuições na concentração e melhoria no seu cálculo com alta confiança. O forçamento radiativo líquido, positivo causado pelo homem, causa um acúmulo de energia adicional no sistema climático, o que leva ao aquecimento, parcialmente reduzido pelo aumento da perda de energia para o espaço, em resposta ao aquecimento da superfície. Então, o forçamento radiativo líquido, ele considera aquilo que entra de radiação solar com aquilo que sai de radiação terrestre. A taxa média observada de aquecimento do sistema climático aumentou de 0,5 watts por metro quadrado para o período de 1701 a 2006 a 0,79 watts por metro quadrado para o período entre 2006 e 2018, alta confiança. Quer dizer que não está só ocorrendo aumento, como esse aumento ele está acelerando. O aquecimento do oceano foi responsável por 91% do aquecimento no sistema climático. Esse é um dado muito interessante. Outros contribuintes foram o aquecimento da Terra, com 5%, perda de gelo, com 3%, e aquecimento atmosférico, com 1%, e essas informações todas são de alta confiança. O aquecimento do sistema climático causou aumento do nível médio global do mar por meio da perda de gelo na Terra e pela expansão térmica do aquecimento do oceano. A expansão térmica explicou metade do aumento do nível do mar durante o período de 1971 a 2018, enquanto a perda de gelo das geleiras contribuiu com 22%, os mantos de gelo contribuíram com 20% e as mudanças no armazenamento da água terrestre com 8%. A taxa de perda no manto de gelo aumentou 4 vezes entre 1992 e 99, quando comparado com 2010 a 2019. Juntos, as perdas na lâmina de gelo e na massa d'água das geleiras foram os contribuintes dominantes para o aumento do nível médio do mar durante esse último período, de 2006 a 2018, com alta confiança. A sensibilidade ao clima de equilíbrio, SES, é uma quantidade importante usada para estimar como o clima responde ao forçamento radiativo. Com base em várias evidências, a faixa muito provável de equilíbrio da sensibilidade climática está entre 2 graus Celsius e 5 graus Celsius. Hoje, a melhor estimativa de sensibilidade ao clima de equilíbrio é de 3 graus Celsius, com uma faixa provável de 2,5 a 4, com alta confiança, em comparação com 1,5 a 4,5 detectado no último relatório, que não forneceu uma melhor estimativa do que essa. Vamos entender sobre os possíveis futuros climáticos? Então assistam o próximo vídeo. Isso é tudo por hoje, nos vemos em breve, cuidem-se e fiquem seguros.